Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Amém, né? A palavra de hoje, irmão, vai falar sobre a importância de estarmos reunidos com a congregação. Ou seja, vir para o culto. Você pode, diariamente adorar o Senhor na sua casa, onde você estiver, sabe? Mas precisa-se de um tempo, um local, uma hora específica para que você possa adorar o Senhor. Nós estávamos aqui reunidos. Nós adoramos aqui ao Senhor cerca de 30 a 40 minutos, algo poderoso. Mas isso é proporcionado quando nós estamos reunidos como igreja. Talvez não é a mesma prática que alguns ou muitos não tenham durante a semana, de poder colocar um louvor e adorar o Senhor durante esse período. Mas é algo que é proporcionado como igreja, para você experimentar algo poderoso da parte de Deus. Amém? Quero que a gente possa compreender qual a preocupação do Senhor, qual a intenção do Senhor para nós como igreja. Desde o tempo dos apóstolos até os dias atuais, irmãos, nós temos lutado, nós como igreja, é claro, nós como igreja temos lutado com os tal chamado desigrejados. Isso não é de agora, é o que vem desde o tempo dos apóstolos. Até os dias atuais nós temos lutado com pessoas chamadas desigrejados, entendeu? Então são pessoas que têm pensamento maligno, que faz com que outras pessoas eles desviem os seus olhos, desviem os seus pensamentos e até o seu coração para o propósito de Deus. São pessoas que têm como argumentação o seguinte, irmãos, que dizem assim, não há necessidade de estarmos se reunidos todo domingo. Olha só, são alguns dos argumentos dessas pessoas que são desigrejadas, que dizem que não há essa necessidade de nos reunirmos todo domingo. Ou seja, o reunir todos os domingos é algo do pastor, da liderança, que tem o interesse de nos extorquir o nosso dinheiro. Não é. Hoje todo mundo pode fazer oferta via Pix, em casa. Como outros também dizem, eu posso adorar o Senhor com a minha família em casa. Tem sido mentiras que foram lançadas e pessoas absorveram e desviaram seus corações para Deus. Que desprezam ao estar reunido e desprezam a presença de Deus. A gente vai aprender que há sim essa necessidade. A palavra do Senhor vai constar isso. Se nós pensamos ainda que o reunir é somente estarmos juntos para louvar, cantar um corinho e ouvir uma palavra e ir embora, não é, irmão. Tem algo a mais do que isso. Há uma presença de Deus a ser liberado para nós como igreja. Entendeu? Nós precisamos ter essa revelação de que existe uma necessidade diária dessa presença de Deus. Não falo da onipresença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Eu falo da presença manifesta de Deus. Amém? Amém. Então, muitos têm caído nesse tipo de argumentação, irmão. Muitos. E levado sua família ao buraco. Por quê? Com o pensamento de que você pode adorar o Senhor juntamente com a sua família em casa. Não é. Não existe isso. Então, se você tem esse pensamento, você está levando a sua família, infelizmente, ao buraco. Você, juntamente com a sua esposa e seus filhos, irmão, precisa ter o relacionamento, precisa estar encaixado na vida da igreja. Os nossos filhos, eles precisam se envolver com outras crianças cheias de Deus. Os nossos filhos precisam ter como referência não somente pai e mãe. Eles precisam ter como referência homens e mulheres maduras dentro da igreja. Nossos filhos precisam se relacionar com pessoas assim. Por quê? Porque se eu tenho um entendimento de que, eu prefiro manter meus filhos em casa, eu prefiro estar em casa, e abro a minha boca e começo a falar mal da igreja, começo a falar mal da minha congregação, o que é que acontece? Consequentemente, eu vou estar fazendo com que o meu filho tenha a mesma mentalidade, como também eu vou fazer com que meus filhos cresçam longe de Deus. Não existe nenhum descrente, irmão, ou desigrejado, e consegue manter seu filho na igreja. Não tem. Se você é alguém que adora coisas lá fora, seus filhos vão crescer e adorar aquilo que você adora. Eles vão começar a buscar aquilo que você busca, aquilo que você prioriza. Se não é Deus que você prioriza, você vai priorizar outras coisas. E vai fazer como consequência seus filhos fazerem a mesma coisa. Então, eu quero dizer algo sério para cada um de nós. E eu falo isso com convicção e por experimentar, ter isso diariamente como revelação. O que, irmão? Que não há vida, que não há outro lugar a não ser na presença de Deus. Amém? Não há outro lugar, irmão, não há outro lugar a não ser a presença de Deus.
E para que nós possamos entender, eu estou falando sobre a importância de nos reunirmos como congregação ou estarmos no culto, mas eu quero poder aqui mostrar para que você possa ter revelação a respeito da presença de Deus. Sabe, eu quero que você já comece a abrir sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 33. Eu quero que nós possamos ler o capítulo inteiro, irmão, para que a gente possa entender. Diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, para uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, ou de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: eis um povo de dura cerviz, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora desce os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Herebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cantava à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, Moisés, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que diz o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Por que é que nós precisamos ler o capítulo inteiro? Para que a gente possa entender, irmão, algo seríssimo que aconteceu com o povo de Israel. Aconteceu algo seríssimo. Então, para que a gente possa entender o capítulo 33, eu quero poder resumir com você algo que a gente teve a oportunidade de ministrar em cultos passados,
poder resumir aqui para você entender o que aconteceu no capítulo 33, amém? Então, tipo assim, o povo de Israel, ele estava em um longo período sendo oprimido por Faraó. Se eu não me engano, foi 400 ou 450 anos. Passaram um bom tempo, um longo tempo sendo escravizado, oprimido ali por Faraó. Ali com os hábitos dos egípcios. O Senhor, ele resolve libertar o seu povo com um braço forte. Levanta Moisés para ser o mensageiro ali, ou um profeta, né? Para falar a Faraó e a falar ao povo também, né? Para que pudesse falar da parte de Deus ao povo e também a Faraó. Então o povo, ele foi liberto. Esse mesmo povo, irmão, olha só, eles foram libertos. E esse mesmo povo, quando caminhou, eles puderam contemplar o mar se abrir. Esse mesmo povo pôde andar sobre terra seca. Esse mesmo povo pôde ver o exército de Faraó sendo engolido pelo mar. Esse mesmo povo, irmão, eles foram guiados pelo deserto até o monte Horebe, o monte Sinai, por uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Esse mesmo povo experimentou de tudo isso. No entanto, esse mesmo povo resolveu criar um bezerro de ouro. Capítulo 32. Olha só, esse mesmo povo que foi favorecido por Deus, que pôde contemplar o poder de Deus, as maravilhas do Senhor. No capítulo 32, quando Moisés sobe ao monte, quando o Senhor chama Moisés, e ele passa somente 40 dias, porque o Senhor vai dizer que rapidamente esse povo se desviou. No capítulo 32, vai dizer que esse mesmo povo impaciente fizeram um bezerro de ouro para adorar. E dizer, adore, ó Israel, adore esse Deus, olha o bezerro de ouro, adore esse Deus, porque ele nos libertou das mãos de Faraó. E eles faziam, as festas que eles faziam de celebração a esse Deus que eles criaram, esse bezerro de ouro, era semelhante ao costume dos egípcios. Eram festas de imoralidade. Eram festas sensuais, ou seja, o povo já estava pecando diante de Deus. 40 dias tinha se passado e esse povo já estava pecando diante de Deus. E o que acontece no capítulo 33? Fala que o Senhor, por causa do pecado, o povo, ele fez com que Deus acendesse a sua ira contra o povo. Por quê? Por causa do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23, vai dizer o seguinte, que todos pecaram e foram afastados de Deus. Foram afastados da presença de Deus. E como consequência, irmão, o Senhor falou a Moisés que não iria mais com eles. Por causa do pecado, não iria mais com eles. Daria sim a terra prometida, mas que seria um anjo que iria guiar eles. Era um anjo que iria guiar o povo, não era mais Deus. Então nós devemos atentar àquilo que nós lemos no verso 3. No verso 3 nós lemos o seguinte, diz assim, porque eu não subirei no meio de ti, isso é o Senhor falando a Moisés, porquanto és povo de servidura, para que não te consuma eu no caminho, por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos faz separação de Deus. Deus, ele não pode se misturar com o pecado, porque ele é santo. Quando nós entendemos a santidade de Deus, aí nós entendemos, falamos, nossa, realmente, Senhor, não tem como homem algum, pecador, se aproximar de Deus. Hoje, graças a Deus, Jesus, ele é o caminho que dá acesso novamente ao Senhor. Ele é o caminho, exclusivo. Não tem como eu ir ao Pai se não for por Ele. Vamos voltar para o texto, não era isso que estava escrito. Então o Senhor falou que não iria subir com o povo, porque ele era um povo de duro servir. Então no verso 3, como a gente acabou de ler, nós vemos a maior necessidade do filho, quando eu falo filho nós individualmente, filho do seu povo e da sua igreja. Quando nós lemos o verso 3 do capítulo 33, nós vemos essa necessidade. Que necessidade é essa? A presença de Deus. Essa é a maior necessidade nossa como igreja. A falta da presença de Deus.
E eu volto a repetir, eu não estou falando da onipresença. Eu não estou falando aqui da onipresença de Deus, porque nós sabemos que Deus está em todo lugar. Eu estou falando de uma presença manifesta. É de uma presença manifesta de Deus. O Senhor disse que iria retirar. Sabe, essa mesma presença manifesta que Moisés pôde contemplar lá na sarça ardente. A mesma presença que o povo pôde experimentar, não viu, porque estavam dentro de casa. Essa mesma presença manifesta livrou o povo da 10ª praga. Essa mesma presença livrou o povo da 10ª praga, irmãos. Irmãos, sem essa presença não há vida. Sem essa presença não há unção. Sabe, sem essa presença manifesta de Deus, as nossas pregações, os nossos louvores são insuportáveis. O que é que faz uma pregação prazerosa? O que faz um louvor ser poderoso? Presença de Deus manifesta. Por isso que há a importância de estarmos reunidos e podermos experimentar essa presença manifesta no meio da congregação. É uma ordem de Deus. Então nós necessitamos dessa presença diariamente, irmão. Diariamente nós necessitamos dessa presença no nosso dia a dia. Paulo vai dizer, não se embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo continuamente. É diariamente, cheio dessa presença. E nós precisamos dessa presença manifesta semanalmente. Todos os domingos. Todos os domingos nós precisamos dessa presença também. Precisamos preparar um ambiente. Prepararmos uma hora para que nós possamos adorar o Senhor, não sozinho, mas como congregação. E aí a gente vai entender no final que lá em Atos fala que o povo perseverava em oração, no compartilhar do pão. Ou seja, como assim oração? Quando você está sozinho em casa, há uma dificuldade de você orar. Mas quando você está reunido como igreja, você consegue orar a hora, porque você sabe que tem outras pessoas orando juntamente com você. E você não vê nem o tempo passar. Então é essa presença que nós como igreja necessitamos diariamente e semanalmente. Irmãos, a idolatria ela tem como consequência a imoralidade. O povo começou a adorar aquele bezerro de ouro e consequentemente começaram a se comportar de maneira imoral. Começaram a celebrar festas sensuais. Então nós fomos feitos, irmãos, olha só, precisamos entender, nós fomos feitos ou criados com o propósito de sermos preenchidos ou cheios de Deus. Nós fomos criados com esse propósito. Nós fomos criados como casa de adoração a Deus. Todos nós somos criados como casa de adoração a Deus. E agora eu quero ser sincero a cada um de nós. Se não é Deus que nós estamos adorando, se não é a Deus que nós estamos adorando a outro Deus, com D minúsculo. Nós estamos adorando a outros ídolos. Exemplo disso, se não é a Deus que nós estamos adorando ao dinheiro. Se não é a Deus que nós estamos adorando a homens. Se não é a Deus que nós estamos adorando ao futebol. Se não é a Deus que nós estamos adorando a academia. Se não é a Deus que nós estamos adorando a faculdade. Se não é a Deus que nós estamos adorando uma coxa. Se não é a Deus que nós estamos adorando um partido político. Nós não somos neutros. É isso que nós precisamos entender, nós não somos neutros. Nós fomos criados com um propósito para adoração. Adorar a Deus. Se não é a Ele que nós estamos adorando outra coisa, irmão. Não devemos cair nessa mentira, nesse erro, de achar que, eu não frequento a igreja, mas eu não adoro a Deus, mas também eu não adoro outra coisa. Isso é mentira. É mentira do diabo na mente dessas pessoas. Você vai adorar outra coisa se não for a Deus. Então que nós possamos adorar o Senhor, sabe? Que nós possamos adorar o Senhor fielmente. Então, irmão, toda idolatria tem como consequência a imoralidade. Então, todos que não adoram a Deus estão sendo idólatras e estão sendo imorais. Para que o irmão não pense, que eu ofendi chamando você de imorais, para que a gente possa entender o que significa imoralidade no grego, porneia, ou seja, imoralidade sexual. Então, se não é a Deus que eu estou adorando, se não é a Ele que eu estou adorando, se é a ídolo que eu estou adorando e eu estou cometendo imoralidade,
eu estou adulterando contra Deus no meu coração. Sabe que idolatria é adulterar contra o Senhor? Imagine você como noiva adulterar seu noivo, adorando outros deuses. Isso é idolatria, isso é adultério, você está adulterando no seu coração. Se não é a Deus que eu estou adorando, eu estou sendo alguém insensível ao meu irmão e levando ele a pecar contra Deus. E eu não estou dizendo isso, irmão, para que você possa se acusar, não. Eu estou falando algo da parte de Deus que tem falado ao meu coração para que nós possamos, como igreja, como geração, despertarmos disso, irmão. Despertarmos disso, darmos importância a estarmos reunidos. Eu falo da parte de Deus, não foi eu que criei e desceu Paulo nos irmãos, não. É palavra de Deus que vai testificar no seu coração. Se é algo que procede do Espírito vai testificar no seu coração e como consequência, fazer você corrigir a sua rota que você estava caminhando. Se você estava desviado para a direita, você volta para o trilho. É isso que tem como a palavra te exortar, te encorajar, te consolar. Mas também é para nos corrigir, irmãos. Sabe, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus da graça, mas o amor de Deus não impede a disciplina. Mas eu não estou usando aqui a palavra para acusar os irmãos. Então, irmão, foi por causa da impaciência do povo, eles fizeram um Deus para eles adorarem, provocando a ira de Deus. Aí nós vamos ver agora lá no capítulo 32, olha só. Capítulo 32, abre para a gente ver no verso 7 e 8. Vamos ver. Diz assim, 32, 7 e 8. Vai dizer assim, Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, o Senhor não estava mais nem tratando como povo dele, falou, Moisés, o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho. Olha só o próprio Senhor dizendo que foi depressa. 40 dias se passaram. Se desviou depressa do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, ou um bezerro de ouro, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E volta a repetir, irmão, a necessidade, a maior necessidade da igreja, é a presença de Deus. Eu creio que cada um conhece aqui, Romanos 8, 31. Diz assim, se Deus é por nós, quem será? Agora vamos repetir bem forte. Se Deus é por nós, quem será? Aí agora nós vamos inverter. Se Deus é contra nós, quem é a favor de nós? Se Ele é contra nós, quem será a favor de nós? Então, irmãos, o pecado levou Deus a retirar a sua presença do meio do povo. Olha só, Deus estava dizendo, eu não vou mais com vocês. Eu não estou sendo mais a favor de vocês. Vocês estão pecando contra mim. Vocês estão pecando contra mim, desviando seus olhos, seus pensamentos, seus corações. Isso me enche de tristeza, irmão. Isso me enche de constrangimento da parte do Espírito Santo. De saber que muitas vezes nossos olhos se desviam. Ou que muitas vezes nossos olhos têm permanecido desviados, nossos corações permanecido desviados há um bom tempo. Enquanto eu estou ministrando, o Senhor está falando ao meu coração sobre a vida de cada um individualmente. Então, cada um de nós, essa palavra tem falado ao nosso coração, sem exceção. Sem exceção. Então, eu posso dizer que eu sou, sim, homem de Deus, posso ser usado pelo Senhor, como você também. E a palavra está sendo direcionada a você mesmo. Não vou apontar Deus, eu não vou estar falando nome, mas o Senhor está revelando, sim, palavra, onde tem pessoas com os olhos desviados, pensamentos e o coração, adulterando contra Deus. Adorando outras coisas a não ser o Senhor. Sabe o que foi que Moisés disse, Senhor? O que é que nos difere? O que é que nos faz diferenciais dos outros povos? O que é que nos faz diferenciar dos outros povos? A única coisa que nos faz diferenciados de outros povos, a única coisa que faz com que a igreja seja diferente das pessoas lá fora, é a presença de Deus. A única coisa que lhe difere das pessoas do mundo é a presença. Eu vou usar a frase lá que os irmãos sempre usam. O Senhor te salvou do quê? O Senhor te libertou do quê? Foi que Deus realmente fez na sua vida. Eu não estou lhe acusando. Eu não estou lhe acusando, irmão. Ouça essa palavra com acusação, mas exortação, para lhe encorajar. Para que você possa, nosso Senhor está me chamando para me voltar ao caminho da verdade. Então a única coisa que nos difere, irmão, das outras pessoas, dos ímpios, de outros povos, é a presença de Deus na nossa vida.
É a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus, ela atrai as pessoas. Se você é alguém cheio de Deus, automaticamente você vai começar a atrair pessoas para perto de você. Amém? Então no verso 3 e 4, do capítulo 33, vai dizer o seguinte, verso 3 e 4, diz assim, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, que má notícia foi essa? De que Deus não iria mais com eles. Quando o povo ouviu essa má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Ou seja, ao ouvir que Deus não iria mais com o povo começou a prantear. O que é prantear? A se lamentar, a se queixar, a entrar em uma profunda tristeza. Ou seja, começaram a entrar a um profundo arrependimento, quando eles souberam que Deus não iria mais com eles. Então nós precisamos entender que há uma necessidade de um profundo arrependimento. Sem arrependimento não há vida espiritual, não há reavivamento espiritual. Precisamos chegar a um arrependimento segundo Deus. Isso é fundamental. É um arrependimento segundo Deus. Ou seja, lá em Joel, essa profecia tem falado ao meu coração, e eu estou começando a compreender que o Senhor está usando alguém no meio da igreja para despertar o povo para os dias finais. E aí o que acontece? Houve uma seca, ameaça de invasão lá no povo, e aí o que o Senhor vai falar? Que nós devemos se arrependermos, não rasgando as vestes. O pessoal tinha o costume de rasgar as vestes, mas rasgando os nossos corações. Ou seja, que nós possamos chegar a um arrependimento sincero diante de Deus. Eu ter constrangimento com o meu pecado, e eu falar, Senhor, eu não quero mais isso. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ele não sai de dentro de nós, mas nós entristecemos o Espírito Santo. Então não entristeçais o Espírito Santo. Então nós precisamos chegar a esse profundo arrependimento, irmão. É isso que Joel está dizendo. O Senhor está dizendo, arrependam, de todo o coração. Não rasgando as vestes, mas o coração. Um arrependimento sincero, que realmente quer o Senhor. O problema é que essa geração que estamos vivendo hoje, irmão, é uma geração que está vivendo no pecado, sem nenhuma profunda tristeza em abandonar o pecado. É uma geração que o pecado já não traz profunda tristeza ao seu coração. Não traz nenhum tipo de constrangimento. Nós temos criados, como pessoas criam gatos, cachorros, temos criado tipos de pecado na nossa vida e nunca abandonamos ele. E nós precisamos abandonar o pecado, chegarmos a uma profunda tristeza. Então, o que enfraquece a igreja é a falta da presença. Então devemos lembrar que o pecado foi que afastou Deus do povo. Então, o que enfraquece a igreja, irmãos, o que enfraquece a igreja não é a crise. O que enfraquece a igreja não é o diabo. O que enfraquece a igreja não são as perseguições. O que enfraquece uma igreja é a falta da presença de Deus. A falta da presença de Deus enfraquece a igreja. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 9, o Senhor Jesus vai falar à igreja de Esmirna o seguinte: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, não importa a condição, irmão, financeira, não importa a estrutura que há numa igreja, se não há a presença de Deus, essa igreja está morta. Essa igreja está morta. Se não há a presença de Deus, a igreja está morta. E lá no verso 4 vai dizer o seguinte, que quando o povo ouviu essa má notícia, eles se prantearam, chegaram a uma profunda tristeza, e fizeram o quê? Lançaram fora os seus atavios. O que é isso? Eles lançaram fora as suas joias. E o Senhor ordena no verso 25, manda ao povo lançar fora os seus atavios, seus ornamentos, em outras traduções. E aí eu pergunto, qual é o problema de usar joias? Qual é o problema das mulheres usarem brincos de ouro? Nenhum problema. Aí o que é que nós precisamos entender como revelação? O que é que o Senhor realmente está querendo dizer aqui? O Senhor manda, irmão, que
tudo que nos liga aos ídolos. Ele estava mandando ao povo lançar fora tudo aquilo que estava ligando eles aos ídolos e levando o Espírito Santo a se entristecer dentro de nós. Aquilo que nos faz insensíveis a Ele. Ele está mandando lançar fora. Por quê? Foi com aqueles objetos de ouro que eles fizeram bezerro para adorar. Ele está dizendo, lança fora tudo aquilo que traz uma ligação sua com os ídolos, com aquilo que você adora, que não é Deus. Lança fora, que eu verei o que hei de fazer. É isso que o Senhor está dizendo. Verso 5, depois você confira o capítulo 33. Irmãos, o Senhor está mandando nós lançar fora, irmãos. Lançar fora tudo isso. E que nós venhamos a adorá-lo como único e suficiente Salvador. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a adoração é uma ordem dada por Deus. É uma ordem dada por Deus. Nós fomos criados com esse propósito, é uma ordem que foi dada para o Senhor. Lá em Romanos 14, verso 11, vai dizer assim, ó, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Toda língua. Ou seja, para uns, isso vai ser uma obrigação, não tem outra coisa a fazer. Para o diabo, para os seus seguidores, os demônios, para os governantes que perseguiram o povo de Deus e que não se arrependeram, vão ter que se prostrar diante de Deus e dizer que somente Ele é o Senhor. Somente Ele é Deus. E outros vão dizer com todo amor que realmente Ele é Deus. Por quê? Porque percebem, tem revelação de que realmente há uma necessidade dessa presença. E eu estou falando de uma igreja genuína. Uma igreja que realmente ama a Deus. Como o irmão falou, quando Paulo tinha revelação da grandeza do amor de Deus, se prostrava. Nós precisamos ter revelação do amor de Deus. O quanto nós somos amados por Ele. O quanto o Senhor nos perdoou e nos libertou de todo cativeiro e nós queremos voltar a isso. Ou estamos lá dentro da cela, com a cela aberta, nós sendo ignorantes, não queremos sair. É o Senhor dizendo, meu filho, está aberto o cativeiro. Foi quebrado todas as correntes. Tudo aquilo que prendia aquela porta de você abrir e sair, está aberto. Por que você não sai? Então, irmãos, nada substitui a presença de Deus. Nada substitui a presença de Deus. Olha só, o que é que nós precisamos entender no capítulo 33? Que o Senhor, Ele disse que não iria com o povo. Não iria com o povo. Só que o que é que acontece? Ele prometeu a terra prometida, eu vou dar a vocês sim. Garantiu a vitória ao povo e disse, eu vou mandar um anjo adiante de vocês para garantir essa vitória. Irmãos, isso para alguns seria o suficiente. Nossa, Senhor, o Senhor não vai? Senhor, mas realmente você mandando um anjo está de bom tamanho. Um anjo que numa guerra, eu não estou lembrado se foi o rei Ezequiel ou Ezequias, que numa guerra o Senhor enviou um anjo. E esse anjo derrotou 180 mil soldados, se eu não me engano. 180, um anjo. Se você for falar assim, nossa, realmente está de bom tamanho. Mas sabe o que foi que Moisés disse? Senhor, a terra é boa, a terra é ótima. O anjo, a vitória também. Mas se o Senhor não for, se a tua presença não for conosco, não nos mande subir. Ou seja, irmãos, não há nada que nós possamos receber, mas se não houver a presença de Deus, isso não tem significado algum. Moisés não queria a terra somente. Moisés não queria somente a vitória. Não queria somente o anjo, ele queria a presença de Deus, tanto na sua vida individual, como no meio do povo. Essa era a vontade de Moisés, um homem de Deus. E quando essa presença foi embora, a palavra de Deus diz que Moisés costumava armar uma tenda lá fora do arraial. Por que fora? Porque o povo estava em pecado. E costumava buscar. Então era algo diário, costumava, até que a glória voltou de novo. Até que a presença de Deus veio sobre a tenda. Então nós devemos buscar isso também. Um homem de Deus como Moisés, ele fala isso, que tudo isso que recebeu, se não houvesse a presença de Deus
isso não era suficiente, não era nada, não significava nada. Existem desigrejados dizendo que não, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, menos no culto. Eu posso adorar a Deus na minha casa, no meu trabalho, mas nunca no culto. E homem como Moisés dizendo que o que importava para ele era a presença. Então abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 24 a 25. Vou aqui ler na tradução viva, a versão viva. Hebreus 10, no verso 24 ao 25. Diz assim, ó: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, suplantemos uns aos outros, em ser prestativos, em ser bondosos uns para com os outros e em fazer o bem. Agora o verso 25. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestamos uns aos outros, especialmente agora, que o dia da sua volta está se aproximando. Ou seja, o que é que o autor de Hebreus está dizendo? Que nós devemos nos reunirmos como congregação. Não deixem de se reunir. E aí ele fala que era de costume de alguns fazerem isso. Ou seja, naquela época já existia desigrejado. Ele está dizendo que era de costume de alguns fazerem isso. De não se reunir. De não ter o comprometimento com os deveres da igreja. E aí o que é que ele diz mais? Reúnam-se mais ainda. Porque Jesus está voltando. Está próximo à sua vida. Aí é onde eu quero entrar mais ainda com nós como igreja, irmãos. Nós possamos, despertar. Despertar. Os dias estão se aproximando, estamos vivendo os segundos finais. Se o autor está dizendo que é chegado, Jesus está voltando, naquele tempo imagine agora. O culto pode nem acabar e o Senhor... Você já parou para pensar nisso? Ou você está pensando num arroz em casa? Na cama para dormir? Na tristeza que amanhã é segunda? Só quem é cheio do Espírito Santo pode dizer que amanhã chegar e abrir a boca e dizer assim, segundou. Só crente cheio de Deus pode dizer isso. Porque para as pessoas sem Deus, amanhã é uma tristeza. Segunda-feira, trabalhar. Acaba a vida dessa pessoa, infelizmente. Então o que é que ele está dizendo? Reúnam-se mais ainda agora. Porque o dia do Senhor está chegando. Ele está voltando. Está à porta. Aí o que é que nós precisamos atentarmos? Que uma pandemia aconteceu. Já há relatos de uma nova doença. Se vocês irmãos não estão por dentro, pesquisem lá no Google. Vamos lá. Ameaça de uma terceira guerra mundial. Por quê? Todos nós pensávamos, creio que unânime aqui, eu acho que até o presidente da Rússia pensava que era só uma semana ou alguns dias. Mas não foi o que aconteceu. Nós vimos que a Ucrânia foi muito afetada pelo ataque da Rússia. Como a Rússia está tendo muito prejuízo por causa da guerra. Só que a Ucrânia, ela ganhou aliados. Estados Unidos, Europa. Então, isso daqui que está acontecendo, irmãos, é algo muito semelhante ao que aconteceu no tempo do profeta Joel. Na época lá, a economia a gente sabe que era a agricultura. Houve fome, seca e ameaças de invasão. Aí você pode estar pensando, não, irmão, quando começar a Terceira Guerra Mundial, nós vamos ser atingidos não, com os mísseis lá não. Vamos não, concordo com você. Mas seremos atingidos com as consequências da guerra. Crise, fome, doenças e mais mortes. E mais mortes. É isso que nós precisamos atentarmos. Então a ordem de Deus é o quê? A ordem bíblica é o quê? Reúna-se mais ainda. Claro que nós sabemos que lá em Mateus vai dizer que mesmo começando uma terceira guerra mundial, ainda não é o fim. São princípios das dores. Mas não é o fim, é rumores de guerra e guerras. Então todos nós, se acontecer uma terceira guerra mundial, todos nós estaremos aqui. Todos nós estaremos aqui. E a ordem bíblica é essa, reúna-se mais ainda. Reúna-se mais ainda, porque o dia do Senhor está se aproximando.
Aí Mateus 18, 20 vai dizer o seguinte: onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu farei presente. Só que o que é que eu preciso entender? Não é qualquer tipo de reunião. Não é alguém dizer assim, estou reunido com a minha família em casa assistindo a pregação. Não é a mesma coisa. Alguém precisa, no meio desse povo, se levantar e dizer assim, irmãos, nós estamos reunidos no nome do Senhor, ou seja, no culto. Quando alguém abre a boca e diz, estamos reunidos na presença de Deus, o ambiente muda. A nossa posição muda. Cada um de vocês que estão aí sentados, vocês não estão numa posição de como alguém que está assistindo TV. Não estão. Vocês estão numa posição de reverência a Deus. Por quê? Porque há presença. Não é isso que ele está dizendo? Onde há 2 ou 3 reunidos, me farei presente. A presença de Deus. Então, isso muda, irmão. Nós precisamos ter esse entendimento. Alguém precisa se levantar no meio do povo e dizer isso. Estamos reunidos na presença do Senhor. Aí o que é que acontece lá em Romanos? Estão finalizando. Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Diz assim, ó. Porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. Ou seja, nós entendemos que naquela época, o meio de comunicação eram as cartas. Então Paulo estava escrevendo a carta e dizendo que a vontade de Deus era estar reunido com o povo, com os irmãos ali em Roma. Hoje nós temos um meio de comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram e aí vai. Mas sabe, esses meios de comunicação não é o suficiente para que nós possamos recebermos a unção, os dons, fortalecermos a nossa fé. É só um meio de comunicação para expressar aquilo que há no seu coração, para que no momento que você está reunido, isso possa ser compartilhado. Esse Paulo está dizendo, eu desejo estar junto com vocês, para que possamos estarmos fortalecendo a fé um do outro. Em Atos 2 vai dizer o seguinte, Atos 2, verso 1 e 2, depois a gente vai pular para 42, 43 e 44. Diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, ou um som, como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam todos o quê? Sentados. Então a nossa posição não quer dizer nada. Você está sentado, está em pé. Os povos que estavam reunidos no mesmo lugar. Então nós precisamos priorizarmos e termos o entendimento de que há sim uma importância de estarmos reunidos. E aí no verso 42 e 43 vai dizer o seguinte, 42, 43 e 44 do mesmo capítulo. Vai dizer assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então o que ele está dizendo no verso 42? Que eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. E esses homens aqui, irmãos, essas pessoas se reuniam diariamente. Era todos os dias. Esse povo, todos os dias, eles se reuniam para orar. A gente tem a oração de quinta-feira e nem está todo mundo. Esse povo orava diariamente. Acontecia, vamos orar. Aí foi onde eu expliquei bem no início. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, nós temos dificuldade em orar. E quando oramos, oramos muito pouco. Mas quando estamos reunidos, a oração ela flui. E se nós temos como base a palavra de Deus, e ainda assim se levantam pessoas dizendo que não precisa mais estar reunido como igreja, que sua casa lhe basta, é alguém mentiroso. Não acredite nessas pessoas. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Jesus foi alguém que quando começou o ministério dele, começou, sabe aonde? Uma festa de casamento, comunhão ali. Dançou com a noiva, contou aquelas piadas que nem o Rodrigues Boa e o Adeus lá com o noivo ali, entendeu? Quando a festa ia acabar, não, peraí. O vinho acabou, iria acabar a festa, não, peraí. Vamos aproveitar mais.
fez um milagre e fez a água se tornar vinho. É claro que era alguém que tinha comunhão, valorizava a comunhão, era alguém que era convidado para estar nas casas, fazendo refeições, ao ponto de ser chamado comilão e beberrão. Mas era alguém que tinha palavra de Deus. Tinha comunhão, mas ele priorizava os ensinamentos. Era alguém que nunca comia primeiro para depois ensinar. Não, ele primeiro dava a palavra e depois tinha o lanche, a célula. Entendeu? É isso que nós precisamos priorizar, irmãos. Sabe, eu quero desafiar você a estar buscando o canal do irmão aqui, a palavra. Sabe, você ouvindo uma vez não é o suficiente. Como eu tenho falado aos irmãos, são palavras direcionadas para a gente como igreja. Nós precisamos ruminar na palavra. Entendemos que é que o Senhor tem falado ao nosso coração, falado para nós como congregação. Então que nós possamos encerrar. Amém?